A disciplina de geotécnica hoje está na nossa grade de engenharia civil do curso da UCL, está no quarto período e ela é uma disciplina que tem a carga horária de 60 horas. Isso dá uma quantidade de 3 horas por semana. Ela vai ser dada com 1 hora e meia de aula em sala de aula, de assunto dando conteúdo em sala de aula, e 1 hora e meia de atividades com vídeos e exercícios e fóruns na plataforma ELSO. E isso daí a gente vai fazer junto. A ementa dessa disciplina são os nomes que aqui a ementa dela está trazendo para a gente, né, o que a gente vai ver de assunto, né, dentro desse curso aí, dessa carga horária aí de 60 horas. Então a gente vai falar aí sobre a natureza dos solos e das rochas, nós vamos falar sobre os índices físicos, sobre a crosta da terra, sobre os minerais, sobre a formação e o tipo das rochas, sobre o que é e como acontece o intemperismo, sobre os minerais argílicos, sobre a granulometria dos solos, a sua plasticidade, os limites de consistência, a formação e classificação dos solos nos seus sistemas de classificação, SUC e ASTO, sobre os solos residuais e os solos sedimentares, sobre a água superficial, né, a ação das águas, do vento e geleiras, a água subterrânea, o lençol freático e os ensaios de laboratório, umidade, limites de Atterberg e análise granulométrica. Então aqui tem um embaralhado de palavras que fazem parte aí do assunto que a gente vai ver no curso e a gente vai apresentar isso de uma forma didática, que no final dessas 60 horas a gente vai entender o que significa cada palavrinha dessa. Então, a nossa disciplina de geotécnica está no quarto período e ela é uma disciplina que vai nos dar base para fazer mais outras 2 disciplinas do nosso curso, que é a disciplina de mecânica dos solos, que está no sexto período, e depois dela a disciplina de obras de terra e fundações. Aqui é um mapa que eu montei para poder a gente visualizar, né, todo esse assunto aí de geotecnia e mecânica dos solos. Então, esses 2 primeiros quadrados aqui de verde, nós temos a parte do curso de geotécnica. Esses 2 próximos aqui, o curso de mecânica dos solos, e esses últimos 3 aqui, o curso de obras de terra e fundações. Então, sobre o curso de geotecnia, nós temos aqui a parte de geologia. Isso aqui a gente vai ver até completar o assunto da nossa avaliação, da nossa primeira avaliação, N1, que é a crosta da terra, os minerais, as rochas, o intemperismo, a água na natureza e os solos. Depois a caracterização geotécnica dos solos, que a gente vai ver isso já na segunda etapa, que vai ser parte do assunto aí que a gente vai ver na nossa segunda avaliação N2. Então, aqui nós temos aqui os índices físicos do solo, a granulometria, os estados de consistência, as estruturas do solo e a classificação, né, do solo no final aqui. Depois a gente tem os assuntos aí que a gente vai continuar vendo e aprendendo aí aos poucos. Dentro dos objetivos da disciplina, de forma geral, a gente tem como objetivo apresentar os conceitos básicos de geologia e mecânica dos solos, que serão necessários para o estudo da previsão comportamental do meio físico, solos e rochas, que é disponível aí para a execução de obras na engenharia civil. Dentro dessa generalização, de forma específica aqui no nosso curso, nós vamos aprender o quê? Nós vamos estar conhecendo os conceitos de geologia, sobre a formação e características das rochas e dos minerais, sobre a formação e estrutura dos solos, sobre o comportamento da água no solo. Vamos conhecer e saber como obter os índices físicos dos solos através dos ensaios de laboratório e
das suas fórmulas de correlações. Vamos saber como são feitos os ensaios de granulometria e limites de consistência dos solos e como se obtém os resultados dos ensaios. E, por fim, nós vamos classificar os solos através dos resultados dos ensaios de granulometria e limites de consistência. O nosso programa, dentro da nossa plataforma ESO, ele está dividido por semanas. Então, dessa forma, a gente vai cumprir aí, semanalmente aí uma quantidade de atividades que, com certeza, no final do curso, a gente vai conseguir aprender e entender todo esse assunto, né, que faz parte aí da nossa ementa. Então, na primeira etapa, nós temos 7 semanas, onde, incluindo essa de agora, de introdução, né? Então, 7 semanas onde a gente vai ter aplicação aí de conteúdo e atividades, né, exercícios para estar resolvendo. E uma 8ª semana, né, que vai ser a semana do exame intermediário. Depois, na segunda etapa, nós vamos ter mais 6 semanas de conteúdo, né, e os conteúdos estão aqui, né, e na última semana aí, o último exame, o exame final aí, né, desse assunto. Então, vamos começar essa semana com uma introdução sobre o assunto, para a gente entender o que significa geotecnia, o que a gente vai estudar, para que serve, quais são as aplicações, os problemas que a gente tem nas obras por causa de alguma falta de análise geotécnica. E depois a gente vai começar aí a ver o assunto, né, passo a passo. E vamos começar falando sobre a crosta terrestre, depois vamos falar sobre os minerais, sobre as rochas, sobre o processo de intemperismo. Chegaremos aí na formação dos solos, até aqui, terminando a primeira etapa aí, em como que a água aí, ela vai estar funcionando aí, como que ela vai estar percolando aí nos nossos solos. Na segunda etapa, a gente vai ver aqui a parte de índices físicos dos solos, isso que, né, vai ser dado em 2 semanas, aqui nós já temos uma quantidade maior aqui de cálculos. Aqui nessa primeira parte é uma parte mais teórica, a segunda parte é uma parte que envolve mais cálculos, né? Depois a gente vai ver sobre a granulometria dos solos, os limites de consistência, né, as estruturas dos solos e, por fim, a classificação geotécnica dos solos.